Dando continuidade à aula anterior, onde nós abordamos a respeito das periodontites, nós mencionamos que, pela classificação atual, as periodontites são classificadas de acordo com o estágio de progressão da doença, em 4 estágios, e também com relação ao risco do indivíduo, a velocidade de progressão da doença em graus, em 3 graus. Esse caso que nós mostramos na aula anterior era relativo a uma paciente de 40 anos de idade, do sexo feminino, que naquela ocasião ela era classificada como uma paciente portadora de uma periodontite crônica moderada ou avançada e generalizada. Hoje nós não usamos mais essa classificação, seria simplesmente uma paciente com periodontite. Okay? Uma paciente com periodontite estágio 3 ou talvez até estágio 4, como vocês vão ver nos próximos slides. Aqui nós temos uma vista lateral da região. Comentamos com vocês a importância da sondagem para se fazer um correto diagnóstico da doença periodontal. E nós podemos observar aqui a presença de bolsas profundas, a presença de supuração, até mesmo durante a sondagem. A imagem radiográfica nos mostra uma avançada perda de inserção, presença de cálculo. Na região posterior dos pré-molares, nós havíamos mostrado bolsas profundas, com uma reabsorção óssea moderada. Na região do molar, bolsa de mais de 10 milímetros, uma grande reabsorção óssea, presença de restaurações com excesso cervical, cálculo, fatores esses predisponentes ao acúmulo do biofilme. E no canino inferior, bolsa de 7 milímetros, aproximadamente. Na região dos molares superiores, além de existir perda de inserção, existia uma certa hiperplasia na região das papilas próximas ao molar, o que nós atribuímos talvez ao fato da paciente utilizar a fenintoína. Após o tratamento periodontal básico, foi feita uma reavaliação e constatou-se a necessidade de uma complementação cirúrgica por meio de uma cirurgia a retalho, para uma melhor raspagem de determinadas regiões que não responderam de maneira satisfatória ao tratamento não cirúrgico. E aqui nós podemos ver a condição do paciente após o tratamento. Houve uma melhora expressiva nas características clínicas do tecido gengival. Frente à sondagem, nós observamos também uma redução expressiva na profundidade clínica de sondagem, a ausência de sangramento ou de supuração. Apesar do controle de placa não estar totalmente eficaz em algumas regiões, nós observamos uma melhora significativa nos parâmetros clínicos periodontais ao se fazer a reavaliação dessa paciente. Essa outra paciente também era uma paciente com periodontite crônica, que hoje seria uma periodontite estágio 3, onde nós podemos constatar, após o tratamento periodontal básico, uma redução expressiva, uma recessão gengival, é claro, mas uma redução expressiva na profundidade clínica de sondagem, como nós podemos comparar no aspecto inicial e no aspecto após o tratamento periodontal básico. Então, uma redução expressiva na profundidade clínica de sondagem. Na região do incisivo central também, o mesmo é verdadeiro. Nós temos agora a ausência de sinais de inflamação, ausência de bolsa periodontal. Aqui nós temos uma outra região, na mesial do dente 11, também uma redução expressiva na profundidade clínica de sondagem e ausência de sinais de inflamação, ausência de sangramento ou de supuração. Essa outra paciente também era uma paciente portadora de periodontite crônica, atualmente periodontite. Poderíamos classificá-la como um estágio 3, porque ela já apresentava inclusive lesões de furca, algumas perdas dentárias decorrentes da doença periodontal e, além de tudo, um importante fator de risco, que é o fato dela ser fumante. Ela relatou que fumava 10 cigarros ao dia, e isso eleva o risco dessa paciente. Observamos aqui a perda óssea, perda de inserção na região dos incisivos. Aqui a vista na região posterior, onde nós podemos observar a presença de fatores locais, como cálculo, biofilme.
o aspecto radiográfico mostrando uma reabsorção óssea leve a moderada nessa região. E aqui, novamente, na região posterior esquerda, presença de cálculo supragengival. E radiograficamente podemos inclusive observar a presença de cálculo subgengival e reabsorções ósseas importantes, sugerindo inclusive aqui a presença de lesão de Furca nessa imagem radiolúcida que nós observamos aqui e aqui, mas isso necessitaria ser confirmado pelo exame clínico. Na região anterior, um acúmulo de cálculo e de biofilme na região lingual dos incisivos. No entanto, uma perda óssea ainda considerada leve nessa região. Na região dos molares, nós vemos a imagem radiográfica, uma grande perda óssea na região da raiz mesial desse molar. E o tratamento que foi instituído foi o tratamento periodontal básico, por meio de raspagem, alisamento radicular, orientação das medidas de higiene, uso de escovas interdentais pela paciente, após a raspagem, o polimento coronário. E a paciente vem mostrando um adequado controle de placa após o tratamento básico. Esse outro paciente aqui era um paciente do sexo masculino, relativamente jovem, que naquela ocasião nós classificávamos como uma periodontite crônica avançada, localizada, porque afetava apenas alguns elementos dentais. Observem aqui a presença de cálculo na região dos incisivos, do incisivo inferior. Ao realizarmos a sondagem, uma profundidade clínica de sondagem de 5 mm, na região do dente 22, 7 mm, no canino inferior, 5 mm, com sangramento à sondagem, e na região do incisivo, 5 mm, além dessa recessão gengival. Portanto, a perda de inserção desse paciente era mais ou menos de 10 mm, se nós somarmos a recessão gengival com a profundidade clínica de sondagem. O tratamento realizado foi o tratamento periodontal básico, raspagem, alisamento radicular, polimento coronário, orientação, higiene bucal e motivação, prescrição de escovas interdentais, e o resultado foi bastante satisfatório, como nós podemos ver nessa imagem. Uma redução expressiva na profundidade clínica de sondagem, sem sinais de inflamação. O mesmo ocorre aqui na região do incisivo lateral, onde nós estamos com uma profundidade clínica de sondagem de 4 mm. Então, nem sempre uma profundidade clínica de sondagem acima de 3 mm significa a presença de doença. Vocês podem observar aqui que esse paciente, apesar de estar com uma profundidade clínica de sondagem de 4 mm, ele não tem sinais de inflamação, não há sangramento, não há supuração, e esse paciente encontra-se livre de atividade clínica de doença periodontal, muito provavelmente. Na região do canino, uma profundidade clínica de sondagem de 3 mm, assim como no incisivo lateral, o paciente vem desempenhando um bom controle de placa, como nós podemos observar aqui. Essa outra paciente já é um caso um pouquinho diferente. Se vocês lembram, nós comentamos com vocês que anteriormente nós tínhamos, na classificação de 1999, as duas principais formas de periodontite, como sendo a periodontite crônica e a periodontite agressiva. O que caracterizava uma periodontite crônica? Uma periodontite com uma velocidade lenta de progressão, ou seja, ela levava anos para que o indivíduo apresentasse perda de inserção. Na periodontite agressiva, nós já tínhamos uma velocidade de progressão da doença mais elevada. É claro que existe a dificuldade de nós conseguirmos atribuir essa velocidade de progressão da doença. Quando nós examinamos o nosso paciente, nós não tivemos a oportunidade, na maioria das vezes, de examiná-los em 2 ou mais momentos diferentes ao longo dos anos, para podermos dizer qual foi a velocidade com que a doença progrediu. Então, apesar de se questionar muito a questão de se utilizar a idade do paciente como um fator de referência, acaba sendo inevitável nós levarmos em conta a idade do paciente no momento de tentarmos determinar a velocidade com que essa doença progrediu. Então, nós estamos vendo aqui uma paciente jovem, 19 anos de idade, que naquela ocasião nós classificamos como periodontite agressiva generalizada. Hoje seria uma periodontite, estágio 3 ou estágio 4,
e, muito provavelmente, um grau C. Observe que nesses casos de periodontite agressiva, o que nós constatávamos? Que era um paciente que tinha uma quantidade relativamente pequena de biofilme, ou seja, pouco biofilme em comparação com a perda de inserção observada, num paciente bastante jovem. Aqui nós estamos vendo perda de inserção com recessão gengival na região dos pré-molares, mas observe que visualmente a gente tem a impressão de que o paciente tem um periodonto inflamado, né? Mas sem a sondagem nós não temos como fazer um diagnóstico preciso. Ao fazermos a sondagem e o exame radiográfico, o que nós constatamos? Que a paciente apresentava bolsas periodontais profundas, perdas de inserção importantes para um paciente com apenas 19 anos de idade. Tudo bem, aqui nós temos a presença de cálculo, não quer dizer que o paciente com essa forma de doença não tivesse biofilme ou cálculo, não, ele tem biofilme, tem cálculo, mas não na quantidade esperada pela velocidade com que a doença progrediu. Região dos incisivos inferiores, com uma profundidade de sondagem de 7 milímetros, e veja a extensa reabsorção óssea que essa paciente sofreu, com 19 anos de idade. Então aí a gente começa a pensar o que esse paciente tem diferente daquele paciente com 60, 65 anos de idade, que muitas vezes não vai chegar nem a apresentar uma perda óssea tão severa quanto essa. Então existem alguns fatores, né, algumas respostas, algumas hipóteses para tentar explicar por que em determinados indivíduos nós temos uma maior velocidade de progressão e por que em outros indivíduos a velocidade de progressão não é tão rápida. Sendo que os dois têm biofilme e muitas vezes os dois têm cálculo. Então o que acontece? É claro, o biofilme bacteriano é um fator importante. Há uma tendência de que quanto mais biofilme e cálculo nós encontrarmos no paciente, maior deva ser a severidade da doença periodontal observada. Isso é uma regra geral, mas existem casos em que isso não é verdadeiro. Então existe até hoje a dúvida do que faz com que o indivíduo seja mais suscetível à doença periodontal. Então, alguns fatores, por exemplo, tentavam explicar por que esses pacientes com periodontite estágio 3 ou estágio 4, que nós anteriormente denominávamos de periodontite agressiva, hoje é uma periodontite estágio 3, estágio 4 e grau C, por que esses pacientes têm uma velocidade maior de progressão da doença? Existiam, então, algumas explicações, por exemplo, alguns aspectos microbiológicos. Esses pacientes com periodontite agressiva eram pacientes em que muito frequentemente se encontrava na microbiota subgengival desses sítios a presença do AA, o Agregatibacter actinomycetes incomitans. Essa bactéria é uma bactéria que tem uma série de fatores de virulência e dentre os seus fatores de virulência, o principal deles é a leucotoxina. A leucotoxina ela é capaz de alterar a resposta dos neutrófilos, dos polimorfonucleares, que chegam pelo fluido gengival para combater esse biofilme. Então, uma das hipóteses que se levantava é que a presença do AA, um micro-organismo agressivo, poderia dificultar a resposta do hospedeiro a esse biofilme. Outra explicação que nós observávamos é que alguns estudos encontraram que esses pacientes apresentavam um fenótipo de hiperatividade para os seus monócitos e macrófagos. O que quer dizer isso? Eles verificaram que os monócitos macrófagos desses pacientes apresentavam uma resposta exacerbada frente a esse biofilme, produzindo uma grande quantidade de mediadores químicos inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1-beta e o fator de necrose tumoral alfa. Ou seja, a própria resposta do hospedeiro por meio desses mediadores químicos acarretaria uma maior destruição dos tecidos periodontais. Dando continuidade aqui, pela presença do AA, os casos de periodontite agressiva eram casos em que muitos autores recomendavam
o uso de antibiótico terapia coadjuvante ao tratamento mecânico, ao tratamento de raspagem e alisamento radicular. E aqui nós temos o aspecto clínico da paciente após o tratamento periodontal básico e a prescrição de antibióticos por um período que variava de 7 a 14 dias. Nós observamos uma redução expressiva na profundidade clínica de sondagem. Sítios que apresentavam profundidades mais elevadas têm agora uma redução expressiva. Aqui nós temos o acompanhamento de 5 anos dessa paciente. Observe que ela apresenta uma estabilidade da sua perda de inserção, ou seja, a doença deixou de progredir. É claro que esses pacientes de maior risco são pacientes que temos que adotar intervalos mais curtos de tempo na terapia periodontal de suporte, ou seja, nas visitas de manutenção nós temos que sugerir ao paciente que retorne mais frequentemente. E assim que nós constatarmos a presença de sinais de inflamação, como nós estamos vendo aqui, nós deveríamos reinstrumentar esses sítios. Aqui nós temos o aspecto visual inicial, 3 meses e 5 anos depois, mostrando que a paciente encontra-se estável ao longo desses anos. É claro, em algumas regiões ainda houve sangramento à sondagem, então nessas regiões nós fazemos a reinstrumentação desses sítios. Mas em geral a paciente encontra-se estável após 5 anos do tratamento periodontal básico. Aqui nós temos um outro caso de uma periodontite agressiva, só que localizada. Hoje nós chamaríamos de periodontite estágio 3, grau C. Então é uma paciente que você olha e você diz, mas essa paciente tem doença periodontal? Eu não estou vendo nem biofilme aqui, não tem cálculo, a gengiva pode estar um pouquinho inflamada. Aqui na região desse molar, se você não realizar a sondagem, você vai acabar passando batido, falhando no seu diagnóstico. Veja que apesar de ser uma paciente com 17 anos de idade, paciente jovem, profundidade clínica de sondagem de 7 milímetros na região do incisivo. Radiograficamente, reabsorções ósseas importantes para um paciente com 17 anos de idade. Ou seja, houve uma velocidade de progressão mais elevada nessa paciente. Ou seja, é um indivíduo com maior suscetibilidade à doença periodontal. Presença de sangramento à sondagem, presença de bolsa periodontal de 7 milímetros, reabsorções ósseas horizontais importantes. Veja a região do molar, em que visualmente o tecido gengival apresentava um aspecto de normalidade ao se fazer a sondagem uma profundidade clínica de 10 milímetros, uma extensa reabsorção óssea na região mesial desse molar, inclusive com a presença de lesão de furca. No outro molar inferior, a mesma coisa, uma profundidade de sondagem de 7 milímetros, uma reabsorção óssea extensa, mas observe que localizada, principalmente nos incisivos e nos primeiros molares. Então isso era o que nós classificamos como periodontite agressiva localizada. Hoje é uma periodontite estágio 3, grau C, generalizada. Localizada. O tratamento dessa paciente envolveu o tratamento periodontal básico e a prescrição de um regime de antibiótico terapia que durou naquela ocasião 15 dias, empregando-se cloridrato de tetraciclina 500 mg a cada 6 horas. Hoje não é o regime que nós utilizamos. Nós utilizamos geralmente tetraciclinas de última geração, como a doxiciclina, e a outra alternativa seria a associação de metronidazol e amoxicilina. Um estudo importante da década de 90 mostrou que o uso da amoxicilina com o metronidazol foi capaz de eliminar o AA em 96% dos pacientes testados, dos pacientes que foram tratados. Então, hoje em dia, a opção, nesses casos, seria por se utilizar como regime complementar à terapia periodontal básica, uma associação de amoxicilina 500 mg e metronidazol 400 mg a cada 8 horas.
Ou então a doxiciclina, 100 mg, a cada 12 horas, por um período de 7 dias. Mas é questionável, não são todos os autores que julgam ser importante a utilização de antibiótico terapia nesses casos de maior risco à doença periodontal. Outros autores justificam, acreditam que apenas a terapia periodontal básica é suficiente para se controlar a doença. Aqui nós estamos vendo a vista da região posterior. Houve uma melhora expressiva nos parâmetros de profundidade clínica de sondagem. Aqui é uma radiografia ainda muito recente, né? Não adianta a gente radiografar num período de tempo tão curto, porque para nós observarmos alterações na imagem radiográfica, nós precisamos ter um tempo maior, principalmente quando nós estamos falando de radiografias intraorais convencionais. Observe a redução da profundidade de sondagem na região do molar, a estabilização da perda de inserção, sem sinais de inflamação frente à sondagem. Okay? E aqui nós temos o aspecto clínico 3 anos depois, essa paciente sendo acompanhada, onde nós observamos aqui que existe estabilidade, ausência de sinais inflamatórios em todas essas regiões. Claro que é uma paciente de maior risco e, portanto, os intervalos de manutenção, os intervalos para as terapias periodontais de suporte devem ser mais curtos. Não mais do que 3 meses. Aqui nós temos o aspecto inicial, 7 meses depois, 3 anos depois. Inicial, 7 meses e 3 anos depois, mostrando que a paciente encontra-se com a sua condição periodontal estável. Okay? E por fim, para nós encerrarmos, mais um caso de uma paciente jovem, sexo feminino, 17 anos de idade, onde pela classificação de 1999 nós chamávamos isso de periodontite agressiva generalizada. Hoje seria uma periodontite estágio 3 ou estágio 4, grau C. Observe que visualmente nós temos alterações inflamatórias do tecido gengival, mas sem a sondagem nós não conseguimos fazer um diagnóstico preciso. E veja, profundidade clínica de 9 milímetros na região dos incisivos. Nos incisivos inferiores, nós temos um grau de inflamação bem acentuado, temos cálculo, temos biofilme, mas não em quantidade suficiente para justificar tamanha perda de inserção numa paciente com menos de 20 anos de idade. Essa paciente também foi feito tratamento periodontal básico e foi feito um regime de antibiótico terapia durante 7 dias, associando-se amoxicilina com metronidazol, como nós comentamos anteriormente. E aqui vocês conseguem observar que clinicamente ela está numa condição bastante adequada, uma redução expressiva na profundidade de sondagem 1 ano depois. Radiograficamente nós temos uma estabilidade da sua perda de inserção. 1 ano depois, profundidade clínica de 5 milímetros. Foi feita uma contenção ou uma esplintagem definitiva nessa região, porque a perda de inserção era muito elevada. E aqui nós temos o aspecto clínico 3 anos depois. Aqui foi feito um enxerto gengival na ocasião. Não vem ao caso nós discutirmos esse aspecto agora, mas nós observamos que 3 anos depois a paciente apresenta um quadro de estabilidade. Aqui a radiografia inicial, 1 ano depois e 3 anos depois, para vocês notarem a estabilização da sua perda de inserção. Mesma coisa na região dos incisivos inferiores. Região dos molares superiores, observe a grande perda óssea vertical que existia aqui, e aqui uma diminuição desse componente vertical desta perda óssea. Região dos molares inferiores, grande reabsorção óssea vertical, 1 ano depois, uma melhora expressiva, 3 anos depois, uma discreta neoformação óssea, inclusive, nessa região foi observada. E por fim aqui a região posterior superior, onde nós temos o aspecto inicial, 3 anos depois. Aspecto inicial, 3 anos depois. 'Mesma coisa.
ok? Então, pessoal, o que nós podemos concluir, então, para finalizar essa abordagem das periodontites? A periodontite, ela atualmente, então, ela tem uma outra forma de se classificar, mas independente da classificação da doença, se pegarmos os termos anteriores ou os termos utilizados hoje em dia, o importante é ressaltar a vocês que o tratamento periodontal básico, por meio da raspagem e alisamento radicular, associado à motivação do paciente, à orientação de métodos adequados de higiene bucal, de acordo com a necessidade individual de cada paciente, e o estabelecimento de intervalos de manutenção adequados para cada caso, ou seja, o paciente é muito importante que ele submeta-se a uma terapia periodontal de suporte regular, nós conseguimos barrar a progressão da doença periodontal. Se o paciente não é capaz de adotar regimes de manutenção em intervalos regulares, se o paciente não tem um bom controle de placa, ou se o paciente tem outros fatores de risco, como, por exemplo, o fato do hábito de fumar ou o fato de apresentar diabetes mellitus descontrolada, esses são fatores que vão prejudicar a resposta ao tratamento a longo prazo. Tá? Então é muito importante nós enfocarmos nessas medidas para que nós tenhamos um bom resultado a longo prazo no tratamento dos nossos pacientes.